Como é que você vê a aplicação da Lei Magnitsky? Quais você vê os limites da aplicação da Lei Magnitsky? Que tá se A Letícia, daqui a pouco, casado, vai trazer um pouco sobre a questão política, né, a respeito desses impactos, da análise, desculpa, da questão política, não, a questão técnica, da análise sobre os limites, o que os bancos estão analisando, o que a justiça está analisando, sobre o que é possível, o que deve acontecer, né, com o ministro Alexandre de Moraes, como é que a lei brasileira deve absorver tudo isso, mas eu queria que você fizesse uma análise geral a respeito da imposição da Magnitsky contra o Brasil, que é uma própria subversão da Magnitsky. Ela nasceu para combater plutocrata russo, o pessoal que era violador de direitos humanos em série, e agora está sendo usada contra o Supremo Tribunal Federal, que está combatendo uma violação de direitos, né? Sakamoto, sem dúvida. Agora, eu queria eu queria dar uma virada na moeda e olhar um outro lado necessário, atenção, necessário, que precisa ser visto imediatamente. Nós temos, atenção, um inquérito em tramitação com várias medidas acautelatórias e necessárias. Eu estou me referindo ao inquérito que apura com relação a dois suspeitos, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Esse inquérito apura crime de abolição ao Estado Democrático de Direito e coação a autoridades. Com relação ao crime de abolição ao Estado Democrático de Direito, o delegado fez uma tipificação corretíssima, porque nessa tipificação a lei protege, atenção, a soberania nacional contra, o termo é da lei, contra negociações no estrangeiro para desestabilizar o país. Esse é o tipo penal. Ora, o que existe é prova provada. Nós estamos assistindo exatamente a realização, a tentativa de realização desse tipo penal por Eduardo Bolsonaro em favor do pai, que banca o filho e é o beneficiário por esses atos e não breca o filho. Ao contrário, está entusiasmadíssimo com o que vem acontecendo, quer com relação ao tarifaço, quer com relação à aplicação da lei Sergei Magnitsky. Ora, o que há de necessidade imediata? A decretação de prisões preventivas de Eduardo Bolsonaro, esse traidor da pátria, e do incentivador à traição da pátria, e que no momento tentam desestabilizar o país e tem até o apoio do presidente norte-americano. Atenção de novo, essa medida cautelar necessária, que já deveria ter sido provocada pelo procurador-geral, essa medida não pode, ou seja, a prisão preventiva não pode ser decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele tem que sair desse cenário imediatamente. É necessário, ele está envolvido nele, e ontem, no jogo contra o Corinthians, as imagens mostraram ele com o dedo médio em riste. Ele está muito envolvido nisto. E se impuser uma prisão preventiva, evidentemente que, e tecnicamente e legalmente, ela será nula por parcialidade. Falta de imparcialidade por consequência. Esse é um lado. O segundo lado é o seguinte, como foi destacado,
por você, Sakamoto. O Sergei Magnitsky, ele virou pelo seu martírio, ele virou um símbolo de luta pelos direitos humanos. Tanto é que o presidente Barack Obama sancionou essa lei. E essa lei foi muito bem aplicada com relação a diversos violadores de direitos humanos, como, por exemplo, citaria assessores do príncipe saudita que mataram barbaramente um jornalista que fazia o seu trabalho e era visto como um opositor. Ora, foi aplicada também ao presidente corrupto do Paraguai. Em síntese, ela se destacou e se mostrou necessária, embora ela surpreenda pelo seu conteúdo transnacional. Ela é aplicada para pessoas que estão fora do território norte-americano. Mas a bandeira dessa lei, do mártir Sergei Magnitsky, era graves, atenção para o graves, não é qualquer violação, são graves violações de direitos humanos e mais um sistema pesado de corrupção. Aí ela se aplica, porque o próprio Sergei Magnitsky, ele denunciou um esquema de corrupção. Mas o que eu quero chegar ao ponto é que, ao interferir ou tentar interferir na soberania nacional, o presidente americano deturpa a lei, mas deturpa também o objetivo da lei. Ele tem, e a Mariana sabe bem disso, porque está nos Estados Unidos e conhece, existe nessa lei um poder discricionário, de oportunidade e conveniência. Era oportuno impor aqueles assassinos do jornalista sauditas? Sim, era oportuno. Era conveniente? Era conveniente. A lei trabalha num juízo do presidente da República que tem que fazer sobre conveniência e sobre oportunidade. O que o Trump fez? Ele saiu do limite e usou um poder arbitrário que não é permitido. Daí essa decisão dele, ou de chancela aquilo que veio de dois departamentos, é completamente ilegal. Perfeito. Mas ela tem um plus, ela surpreende. Como a Mariana destacou bem, tem um interesse pessoal nisso tudo, mas ela surpreende por um outro lado. Não é uma lei de proteção a direitos humanos violados de forma grave? O que o Inclusive, Trump, atenção, o que o Trump está fazendo com relação ao problema da fome em Gaza? Violação, crime de guerra, crime contra a humanidade. O que ele fez, Mariana, o que ele fez no último encontro com o Bibi Netanyahu, a não ser passar a mão na cabeça dele e incentivar essas práticas, que agora, no encontro inclusive, com o Walter, primeiro-ministro inglês, ele se posicionou agora contra. Aí inclu- está violações gravíssimas contra direitos humanos, mas inclusive, não achar que isso tem a ver no Estado democrático como o brasileiro.